Boa tarde, 16 horas e 10 minutos. Eu vou fazer mais uma live aqui com a ajuda de vocês sobre um assunto fundamental. A vida ficar limpo de álcool e outras drogas compreende ficar limpo um dia por vez até o último dia da vida. Ficar limpo não é por um tempo, nem uma emergência para ser mais aceito, para resolver problemas emergenciais que estão nos atazanando. Então, para as pessoas que nos cercam, pode ter ficado impossível tolerar o nosso uso de droga e ou álcool. Então, convenientemente, a pessoa arruma um jeito e para temporariamente. E parar de usar droga temporariamente só tem o significado de protelar as piores horas que ainda não aconteceram e retomar a miséria do último dia de uso. Muito bem, eu queria falar um pouco sobre isso. Nesse exato momento, no dia de hoje, nós temos milhares de pessoas internadas pelo país afora. Milhares. Vocês imaginam que a ideia de comunidade terapêutica, clínicas, a ideia de espaço de tratamento, enfim, elas tomaram um corpo imenso. E de uma maneira até muito boa, né? Agradecemos ao trabalho de milhares de comunidades que estão por aí fazendo o seu trabalho. Cada uma delas tem a sua maneira de abordar. Mas todas elas, em maior ou menor grau, produzem um trabalho que possa resultar em pelo menos uma pessoa que possa ficar limpa na continuidade dos seus dias. Então eu queria falar sobre a grande dificuldade quando isso termina. Hoje, a maioria das famílias perceberam que é possível internar familiar. Antigamente, eu digo antes dos anos 2000, quem tinha um adicto em casa, quem tinha um dependente de álcool e ou outras drogas em casa, vivia uma tortura, um suplício, porque não tinha o que fazer com ele ou com ela. Era sofrer e pagar o preço apenas por ter na corrente sanguínea o mesmo o sangue daquele familiar que estava se desmanchando. Hoje, não. Nos últimos 15 ou 20 anos, essa prática de internar o problema, interna-se o problema e fica-se longe dele durante alguns meses, de preferência o tempo em que é possível continuar assinando cheque e pagar a internação. Tem muitas pessoas que simplesmente se apavoram, muitas famílias, ao saber que o seu familiar está terminando o tempo de tratamento e deverá voltar para casa dentro de alguns dias. Então a família entra em pânico e sorrateiramente, muitas vezes, traz seu compromisso com o seu familiar, prolongando o tempo de tratamento, botando lá mais um mês, 2 meses, ou botando com data indefinida, se for o caso. Então, muita gente interna. Não digo que seja ultra necessário internar, mas para a gravidade do que está acontecendo, para a letalidade do uso de drogas, da vida que tem de quem está usando drogas, é importante interferir, tem que internar. Talvez até muitas famílias nem tenham intenção de internar para poder ter o seu adicto em recuperação, né? Interna para ficar longe do problema durante, pelo menos, o maior tempo possível, porque
muitos que já são navegantes de outras internações, sabem que aquilo pode dar em nada, pode dar na mesma coisa, recaída e etc. Mas ocorre que milhares e milhares de adictos, nesse momento, estão internados e estão sendo submetidos a métodos dos mais variados. Depende do espaço em que a pessoa está sendo tratada. Método prioritário é 12 passos. O método prioritário é religioso. O método prioritário é técnico. Palestras técnicas explicando em seus menores detalhes o efeito das drogas, e etc, etc. Ou 12 passos, passo 1, 2, 3, ditos e repetidos teimosamente até cansar. Ou religião, as pessoas cantam e rezam e louvam, e ocorre que uma parte dessas pessoas, quando saem da internação, elas caem. Alguns chegam a cair no portão, quando as portas da rua, do espaço de tratamento se fecham, às suas costas, ele cai no portão. Já vi gente cair num dia e voltar a ser internado no outro, para cumprir o mesmo ou maior tempo de internação novamente. Triste ver isso, mas isso é um fato. Hoje o público das clínicas, das comunidades, tem uma idade aumentada. A maioria tem acima de 30 anos. E essas pessoas, em sua esmagadora maioria, são pessoas que já vêm sendo internadas e sobrevivem porque internam. Se não internassem, estariam mortas. Um compromisso efetivo com o final trágico e prematuro. Então, as internações elas têm uma importância fantástica. Eu não concordo com quem critica a internação. Talvez possa se criticar atitudes que foram tomadas, maldades feitas, né, por pessoas até sem competência e humanidade suficiente para poder trabalhar nesses lugares e tolerar as pessoas num momento de extrema doença e desequilíbrio. Mas as internações, a importância da internação não pode ser retirada. Ela tem salvado vidas. Tem sido um método, um recurso importante para que pessoas consigam encontrar um novo caminho. Mas o problema não reside aí. O problema reside no seguinte: quando a pessoa está internada, ela vive sob um regime de extremo controle, onde ela tem lugares limitados para poder se mexer mesmo dentro do espaço da clínica. Ela tem que ter um determinado comportamento, de preferência amigável, muito embora ela não seja muito amiga de ninguém, nem de si própria. Ela tem que se manter dentro de um padrão de comportamento para que a convivência com outras pessoas possa se tornar possível, porque, por tendência, esses lugares são um barril de pólvora. E as pessoas são contidas, né? Muitos até são contidos com remédio, porque é o que é possível fazer nesse momento para poder debelar estados de doença mental, assim, profundamente complicadas. E aí o remédio, a presença do médico, do psiquiatra, é fundamental. Tudo isso colabora para que as coisas aconteçam. Então, não quero aqui discutir metodologia, quais clínicas têm o melhor método ou não. Ocorre que hoje, com essa possibilidade
de resgate, de se buscar o adicto onde quer que ele esteja. Equipes de buscadores profissionais vão no fim do mundo para poder buscar ou resgatar um adicto a pedido da família, e desde que a família pague regiamente o custo desse serviço, essas equipes vão buscar e levam para as clínicas. E normalmente essas clínicas são lugares muito longe da casa daquele resgatado. E muitas vezes são lugares pequenos, pequenas cidades. O Brasil hoje tem mais de 5.600 municípios. A droga chegou em todos eles. A ajuda, NA, por exemplo, grupos anônimos de ajuda que são extremamente efetivos e competentes para ajudar um outro adicto, não chegaram. Não estão nem perto da metade desses municípios. E quando esses grupos também chegam, eles têm carência de qualidade, de história, de uma construção que possa fazer com que eles sejam realmente capazes de transmitir uma mensagem dos 12 passos e fornecer padrinho para aquele recém-chegado. Então, nem padrinho, nem 12 passos, e muitas vezes nem grupo está disponível na cidade. E como é que aquele cara que foi resgatado a um custo tão pesado, a uma família que fez um esforço imenso para poder juntar o dinheiro e impedir que aquele ser humano morresse e mandar ele para uma clínica, uma família que depois dessa internação de 4, 6 meses, 8, 9... voltando para casa, a família vê surpresa, apavorada, aquele adicto voltar a beber ou usa outras drogas. O que falta? Falta apoio, falta capacidade de poder manter aquele adicto que foi internado, que foi acordado para a vida, para a importância de construir a sua maturidade interrompida na adolescência, aquele adicto se capacitar a continuar limpo. É muito importante, quer dizer, parar de usar não é importante, o importante é continuar limpo. É continuar limpo, auferido, e continuar limpo significa auferir recursos durante o resto da vida, para que a vida possa ser interessante uma vez limpo. É muito dramático, sofrido, aquele adicto cheio de problema, que exatamente as dificuldades de caráter que o fizeram fugir para as drogas e viver uma vida miserável, se vê limpo depois de dinheiros e meses e tempos de internação, se vê numa vida tão miserável quanto antes, apenas com a diferença de não estar se drogando e muitas vezes com um desejo imenso de se drogar de novo. Quando um adicto que foi tratado e não encontra no seu local de moradia, não encontra a sua proximidade, a ajuda necessária para poder ampará-lo na sua necessidade de crescimento em direção a uma vida melhor, ele fatalmente vai retornar ao uso de drogas, ele fatalmente vai ser mais um infeliz e talvez uma pessoa que continue alimentando essa coisa da internação. A internação não existe para manter ninguém parado. A internação existe para ensinar o porquê que se droga, quem se droga, e conseguir tirar de si, amenizar essas tensões e esses motivos interiores que fazem usar.
essa estrutura viciada em ser aquilo que se autodestrói. Essa estrutura parecida com o escorpião, que carrega em si o próprio veneno e a partir de um momento ele se injeta na sua própria corrente sanguínea o veneno que ele próprio carrega. Conseguir se aliviar das tensões construídas ao longo da sua história, conseguir ter acesso a um programa que torne possível saber. Fundamentalmente, a vida é um aprendizado constante, permanente, para que se pare de usar drogas. Muitas vezes, na maioria das vezes, é importante tirar o elemento da vida, da família, da vida não, tirar o elemento da não-vida, da negação da vida, da fuga, e colocar num espaço contido, da onde ele não possa sair, e obrigá-lo a refletir sobre si mesmo e tentar nascer desse estado de pensamento, o desejo profundo de continuar em recuperação. E essa continuidade da recuperação, ela tem que estar estreitamente ligada à outra mão que vai se estender quando se sair. O próximo passo, depois da internação, é se ligar a um método que possa transformar aquela pessoa em sabido de si mesmo e aquela pessoa em conhecedor da sua própria realidade e fazendo disso com outras pessoas um motor onde ela possa se garantir a cada dia, tendo a certeza que aquele dia também termina sem usar drogas e principalmente com alguma dose de alegria, paz de espírito e felicidade que nunca antes houve. Chega de promessa, chega de medo que alimenta a miséria, chega de esperança vã. A esperança não se mantém na medida que não há continuação. É fundamentalmente importante a continuação. Uma pessoa que tem os rins falidos, ela necessita de 3 a 4 vezes por semana, durante 4 horas a cada vez, se ligar uma máquina que vai lavar as impurezas, a urina permanente que está no seu sangue e dá algumas horas de sobrevivência sem o autoenvenenamento. É importante, muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. É importante, quando a doença é brava, é importante se entregar ao remédio de uma forma séria. Não adianta frequentar alguma coisa ou algum lugar por alguns dias. Não adianta 90 dias, 90 reuniões. Não adianta um pouco. É importante, o que adianta é sacar que aquilo é para sempre, enquanto durar a vida. Chega de promessa. Prometer para quê? Faço promessa e encontro nos dias seguintes a mesma estrutura frágil e que não consegue se resolver. Prometo para mim mesmo, depois de uma grande besteira, de uma grande loucura feita, que nunca mais não existe. Nunca mais é uma boia dos desesperados, mas que vazará. É uma boia que não está cheia e que não consegue se manter cheia. Chega de promessa. Chega de viver de mentiras. Chega de contar mentiras para si mesmo. Aqui cada um assumir a sua responsabilidade pelo próprio crescimento e fazer o que tem que ser feito sempre, até o fim. Portanto,
em muitos lugares não tem recurso, não tem socorro, não tem grupo, não tem pessoas. Quando isso acontece, é importante olhar que hoje, através das redes sociais, tem muita ajuda. Tem muita ajuda. Grupos de Zap, as dúzias trabalham passos. Grupos virtuais, pelo Zelo. Hoje, às 19h30, tem reunião no Zelo. Aplicativo Zelo. Baixa aí o Zelo no seu celular, no seu computador e entre no canal 12 Passos Estudo, 12 Passos Ação. Aí você vai encontrar um monte de gente lá que está lá de todo o recanto do país e até fora deles, buscando suprir espaços aonde não tem resposta, buscando encher de conhecimento e sabedoria seu próximo dia. Ninguém pode dizer que não tem assistência. Talvez a gente, dependendo do lugar que a gente more, a gente não tenha assistência que a gente gostaria de ter, com a qualidade que a gente gostaria que tivesse, mas é importante agarrar aquilo que a gente tem. E pode ser pela rede social, pode ser um grupo simples que está começando, sem críticas, sem julgamento. Abraço, amor. Só restou ao usuário, ex-usuário, dependente de álcool e outras drogas, se pacificar. Se tiver que entrar em guerra, entre em guerra com o mundo, mas não entre em guerra com outro companheiro que também está buscando uma vida limpa como você. Porque ele é que vai ouvir a sua partilha da merda da guerra que você fez com qualquer outra pessoa que nem adicto é. Um adicto limpo precisa ser bom, mesmo até nos momentos em que ele não consegue. Quando você não conseguir ser bom, diga que você se arrependeu de não ter sido a hora que a raiva passar. Perdoe a si mesmo para que depois você possa perdoar outros que você, porventura, teve dificuldades. É isso. Já estou passando aqui dos 20 minutos regulamentares e eu vou encerrar essa live agradecendo a vocês que estão aqui me acompanhando nessa tarde de sábado. E eu estou mandando essa live para a conta do YouTube Sergio.Murilo. Compartilhem a conta, se inscrevam lá e ajudem para que esse trabalho possa chegar a outros lugares e outras pessoas que também, porventura, possam estar necessitando dessa conversa. Tá bom? Um beijo no coração. Muito obrigado. Até a próxima live.